Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Spraying Systems. Elimine o ar comprimido na secagem de embalagens. São 3 horas da tarde, horário de Brasília. Meu nome é Célio, sou gerente de produto para o Brasil, formado em tecnologia eletromecânica pelo Instituto Federal de Goiás em 2003, engenharia elétrica pela Universidade Paulista em 2009, com MBA em gestão comercial pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, em 2012. Trabalho no segmento de alimentos e bebidas há mais de 10 anos, sempre atuando nas áreas de automação, instrumentação e sistemas turnkey. E mais uma vez, muito obrigado por nos prestigiar no dia de hoje. Antes de entrar no tema de hoje, gostaria de apresentar a Spraying Systems como empresa e como ela está inserida no segmento de bebidas e alimentos. A Spray destaca-se por seus 77 anos, completados este ano, e também por seus quase 30 anos de Brasil. Líder mundial em tecnologia de pulverização e secagem de embalagens, tendo em seu portfólio bicos de pulverização, manifolds diversos, injetores, sopradores regenerativos, controladores dedicados, pesquisa e desenvolvimentos em diversas áreas, entre outros. Ao longo de todos esses anos, esteve envolvida em aplicações das mais diversas, assim como limpeza de tanques, pulverização de diversos fluidos, como chocolates, agentes desmoldantes e insumos diversos, além do tema de hoje que vamos estar abordando adiante, que é a secagem de embalagem. No total, são 10 centros globais de manufatura, incluindo a unidade de São Bernardo do Campo, sendo esta responsável por atender toda a América do Sul e também dar suporte e apoio aos demais centros instalados no restante do mundo. Contamos hoje com mais de 90 escritórios de vendas espalhados pelo mundo para poder acompanhar todas as diferenças, cada peculiaridade de cada região que temos aí no nosso planeta Terra. No Brasil, contamos aí com mais de 20 engenheiros de aplicação que estão espalhados aí nos principais estados do país, sendo esta uma das principais vantagens competitivas que temos frente aos nossos concorrentes. Bom, hoje vamos entrar num tema bastante importante. Vamos falar de ar comprimido, um tema que vem aparecendo constantemente na mídia. Falar também sobre o consequente aumento da energia elétrica em função do consumo do ar comprimido. Vamos ilustrar com algumas aplicações típicas, principalmente secagem de embalagens no tema de hoje. Esta que acontece sendo na tampa das embalagens, no pescoço ou na região do rótulo, antes de ser feita a impressão através das impressoras a laser ou a tinta. Na sequência abordaremos sopradores regenerativos, falando também sobre a comparação entre eles e os convencionais ventiladores. Na sequência, facas de ar e a questão da importância da faca de ar no conjunto como um todo. Alguns casos de sucesso para ilustrar como foi que obtivemos tanto sucesso nesse produto e por que esse produto é um dos melhores em termos de payback e de ROI. E no final terminaremos fazendo um resumo da apresentação. Bom, atualmente cerca de 5 bilhões de toneladas de ar são comprimidas por ano em todo o planeta. Isso gera um consumo aproximado de 400 bilhões de kWh a um custo de 20 bilhões de dólares. São números que realmente provocam um grande impacto financeiro nas indústrias e também no meio ambiente. Mas números estes que poderiam ser substancialmente reduzidos com medidas bastante simples e racionais, como veremos a seguir, principalmente dentro dos segmentos em questão, onde esse impacto não é diferente. Hoje, para vocês terem ideia, existem empresas hoje que possuem a aplicação de secagem de embalagem que têm conseguido reduzir, eliminar o ar comprimido nessas aplicações, com paybacks que variam aí de 3 a 12 meses, dependendo da aplicação. Vamos conhecer agora um pouco mais de perto como se dá essa aplicação. Na maioria das empresas de bebidas e alimentos, as impressoras ou codificadores, como são conhecidos por alguns, ou mesmo os equipamentos chamados de SICOB, equipamento no qual o governo toma conhecimento do que é produzido nas indústrias de bebidas, localizam-se após o invase. E com isso, os produtos envasados a frio, como refrigerantes, cervejas, tendem a condensar na parte externa das embalagens,
criando um acúmulo de água ali que impede que a impressão seja realizada corretamente. Ou seja, fica aquela impressão borrada, às vezes não aparece nada na própria embalagem. Isso faz com que haja um retrabalho muito grande. E no caso dos produtos alimentícios, esses codificadores geralmente localizam-se após a autoclave e lavadoras, o que novamente faz com que tenham produtos molhados na posição da impressão, gerando também o retrabalho. Ou seja, independente se é bebidas ou alimentos, temos a mesma aplicação, a mesma dificuldade, o mesmo gasto com um ar comprimido, consequentemente o mesmo gasto com energia elétrica. Bom, e a fim de evitar que essas falhas de impressão ocorram, usa-se ar comprimido para expulsar essa água condensada ou residual do processo, como eu mostro agora na ilustração. No primeiro ponto aqui, onde mostro agora, seria a secagem da tampa, principalmente nos equipamentos, como comentado anteriormente, SICOBE, onde se faz a marcação para o nosso governo federal. Ou seja, geralmente se tem uma mangueira de ar comprimido ou algumas réguas furadas de ar comprimido, expulsando a água residual que está aqui na parte da tampa. O segundo ponto é a região do pescoço, onde entram as impressoras, sejam a tinta ou a laser. E o terceiro ponto é a região do rótulo, porque na maioria das empresas ainda o rótulo é colocado após o invase, ou seja, se a bebida for fria, provavelmente haverá um condensado na parte externa que dificultará a colocação do rótulo sobre ela. Bom, então essa aplicação acontece na maioria das plantas hoje que temos de bebidas. Também reconhecemos que o uso indiscriminado de ar comprimido é um problema sério. Isso é um fato que chega a todos nós a todo instante. Existe uma cobrança externa e uma cobrança interna em nossas empresas para que possamos reduzir esse consumo de ar comprimido. E muitas das vezes, apesar de saber que devemos reduzir este consumo, não chegamos a colocar no papel para mensurar da forma correta o que estamos realmente gastando e que de forma impactante isso nos leva até a afetar o nosso resultado operacional no final do ano. Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos considerar esse primeiro furo de 1/16 de polegada. Isso representa, nessas condições de pressão a 7 bar, trabalhando uma linha que roda 16 horas por dia, operando aí 300 dias por ano, sendo 1 kW no valor de 25 centavos, que é um valor bem considerável. Somente este furo, ou este vazamento, ou esta régua, ele gasta por ano de energia elétrica R$ 1.360. Agora vamos elevar um pouco mais o diâmetro desse furo. Quando olhamos para o último furo de 3/8 de polegada, o que representa em torno aí de quase 10 milímetros, a gente vê que a vazão, considerando todas essas informações aqui de pressão e de operações diárias vezes o quilowatt-hora, isso aumenta drasticamente, chegando a um único furo de 10 milímetros representar quase R$ 50 mil de consumo por ano. Ou seja, isso nos dá uma ideia de quanto realmente o consumo de ar comprimido afeta o nosso consumo de energia elétrica, consequentemente afeta o nosso lucro, afeta o nosso resultado operacional. Ok? Bom, vamos entrar agora num tema que é exatamente o produto que vamos usar, a solução que vamos usar para retirar, para eliminar o uso de ar comprimido nas aplicações de secagem de embalagens. Bom, o que é o soprador regenerativo? Bom, soprador regenerativo, ele é uma máquina utilizada para mover o ar por meio de um método de deslocamento não positivo, ou seja, um método centrífugo. E o método pelo qual o soprador regenerativo move o ar permite que o ar passe de uma lâmina de um impulsor para deslizar por ele, e este ar é movido para frente por outra lâmina, conforme ilustra a figura. Olhando a figura agora, a primeira figura do lado esquerdo, existem as setas que indicam a posição do ar, ou seja, cada lâmina dessa aqui, cada paleta dessa aqui, ao impulsionar o ar para frente, a outra pega e assim por diante. Ou seja, o equipamento ele consegue dar uma velocidade muito maior à saída de ar do que, por exemplo, um ventilador comum.
E essa é uma das principais diferenças, ou seja, a diferença entre o ventilador convencional e o soprador está exatamente no resultado. Por quê? O soprador ele possui uma voluta muito menor, ou seja, o espaçamento entre essas lâminas, essas palhetas e a carcaça do próprio soprador é muito menor. E o mesmo consegue bombear o ar em uma pressão muito maior e com maior velocidade. Esse é o grande diferencial. E como a única parte móvel do soprador é o próprio impulsor, eles são equipamentos altamente confiáveis e apresentam muito pouco desgaste. São equipamentos realmente robustos. Consequentemente, requerem pouca manutenção, desde que estejam sobre a tecnologia Direct to Drive. O que é isso? Que sejam acoplados diretamente no motor e não acionados por correia, que possuem maior custo de manutenção e acabam também afetando os rolamentos que, por sua vez, precisam ser trocados periodicamente, além de aumentar o ruído, não atendendo, por exemplo, especificações a nível de OSHA. Ou seja, para ter o soprador ideal, teremos que ter o acoplamento direto, o Direct to Drive. O soprador que tem as polias e as correias nos causarão algumas dores de cabeça durante a operação, durante todo o ano. Bom, mas além do soprador, propriamente dito, a solução completa para eliminar esse uso do ar comprimido e evitar esse retrabalho nessas aplicações necessita de mais alguns elementos, como suportes para posicionamento correto dos canhões, as próprias facas de ar, que a gente vai falar no próximo slide, da importância da faca de ar. Não é somente o soprador que tem a importância no conjunto, mas sim a obra como um todo. Os acoplamentos para manutenção da pressão e da velocidade, o que é muito importante, porque nesse momento a gente precisa de velocidade para retirar o ar comprimido que está impregnado, que está aderido ali às embalagens, e entre outros equipamentos. Bom, quanto às facas de ar, elas desempenham realmente papel fundamental no resultado. E pensando nesse sentido, o que acontece? A Spray desenvolveu uma faca baseada no efeito Coanda, que nada mais é do que a tendência de um filme, de um filete de fluido, permanecer unido a uma superfície curva adjacente. Esse efeito ele foi descoberto por um romeno chamado Henrique Coanda, e ele foi o primeiro a aplicar realmente de forma prática esse fenômeno no desenvolvimento das aeronaves. Então, se a gente nota aqui, por exemplo, no primeiro desenho, a gente tem um formato mais circular. Só que esse formato mais circular, ele nos dá um coeficiente de vazão máximo de 65%. Ou seja, eu tenho uma perda muito grande se considerar que aplicações onde eu necessito de impacto de velocidade. Já no segundo formato, esse formato parecido com um losango, um diamante, o meu coeficiente de vazão é de 80%. Ele melhora um pouco, porém não é o ideal. Ou seja, eu continuo tendo perda de carga na minha linha. Se eu tenho perda de carga na minha linha, isso indica que o meu resultado, a eficiência da operação não será muito boa. Então, o ideal é que tenhamos esse formato de gota. Ou seja, aqui eu consigo garantir que o filme, que realmente o filete do fluido de ar aqui, seguirá exatamente o shape, o formato dessa faca de ar, resultando numa operação extremamente eficiente. Ou seja, diga não para a faca cujo formato seja esse, cujo formato também seja de diamante ou de um losango, como queira, e diga sim ao formato tipo gota. É aí que vamos ter realmente a eficiência na própria secagem. Aqui vamos ver uma ilustração de como fica um conjunto completo de secagem, né, para uma linha. Então vamos imaginar aqui que tenhamos uma linha passando nesse sentido, e aqui está o meu soprador com os filtros, né, os elementos filtrantes estão aqui dentro dessa carcaça aqui. São os únicos equipamentos que devem ser trocados periodicamente. Quando eu digo periodicamente, isso varia de acordo com a aplicação, mas a gente recomenda em torno de 3 meses, principalmente em empresas que produzem refrigerantes. Por quê? O ar ali está muito cheio, carregado de açúcar. O açúcar acaba impregnando no elemento filtrante.
não tem um custo alto, tem um custo em torno de 300 a 500 reais, dependendo do tamanho do soprador, mas é importante sim para garantir que a vida útil do soprador seja estendida. Bom, então o ar é soprado do soprador, passa por um distribuidor, entra em algumas mangueiras e assim chega às facas de ar. De novo, seja para secar o corpo da própria embalagem, a região do rótulo, para secar a tampa ou o pescoço da própria embalagem. Então, essa seria uma aplicação bem típica. Mas vamos agora a um caso real. Por que o ar comprimido chama tanta atenção? Por que na hora que colocamos o custo do ar comprimido no papel, sempre nos assustamos? Por causa do valor que ele consome de energia elétrica. Nesse caso real, há uma empresa brasileira, onde a gente consegue ver aqui, ó, na primeira foto aqui, que eles utilizam uma mangueira pneumática de tamanho de 12 milímetros, onde a pressão de trabalho está em 6 kg, 6 bar, trabalha-se 24 horas por dia, durante 320 dias por ano. E o custo do quilowatt é de 28 centavos. O custo, note, o custo somente deste ponto, dessa mangueira, é estimado, no consumo de energia, é estimado em R$ 125 mil por ano. É um número muito elevado. Por isso, várias vezes, quando colocamos realmente no papel, vemos, olha, precisamos fazer alguma coisa. Depois de algum estudo, depois de feito esse levantamento, instalamos um soprador regenerativo na potência de 20 HP, e esse soprador, fazendo o mesmo trabalho, até mais eficaz do que o ar comprimido, consome por ano um valor de R$ 37.500. Ou seja, temos aí uma redução de 70% no consumo de energia elétrica. Estamos falando somente de um ponto, somente de uma linha. Imagine para quem tem 2, 3, 5, 10 linhas, o quanto não é impactante o consumo de energia elétrica causado pelo uso de ar comprimido nas aplicações de secagem de embalagem. Transformando isso num payback e com o custo do equipamento, o payback dessa linha se deu em 9 meses. Ou seja, é um ótimo retorno financeiro, um retorno que realmente impressiona. Aqui temos mais uma visão de como é instalado o soprador. Na figura do lado esquerdo já temos as facas, né? As embalagens passam aqui pelo meio e assim são secadas da região do pescoço e do rótulo, ou seja, elas já vêm envasadas, saem da envasadora que está atrás das facas e daí vão direto para a rotuladora. Na foto da direita é possível ver já o equipamento como um todo enclausurado, com um filtro, né? Com o painel elétrico, e daí deriva-se o ar soprado para as mangueiras que estão na foto do lado esquerdo. Aqui, algumas fotos a mais. A primeira, no canto superior esquerdo, ilustra a secagem da tampa, né, retirando o excesso da água que está sobre a tampa, impedindo, por exemplo, que o Cicobi consiga realizar a sua marcação sobre a tampa das garrafas. Logo abaixo, vemos uma das principais aplicações. Note, nestas linhas de latas, por exemplo, como existe essa parte côncava, o acúmulo de água geralmente é maior do que nas linhas de garrafas, por exemplo. Ou seja, você provavelmente estará usando tendo um consumo muito maior de ar comprimido na linha de lata, por exemplo, do que na linha de garrafa. Do lado direito, são latas alimentícias, assim como no setor de bebidas, alimentos também possuem a mesma aplicação. E, novamente, aqui as facas de ar realizando o trabalho antes da rotulagem e antes também da marcação das impressoras. Resumo, o que estamos vendo até agora? Primeira coisa, é possível sim eliminar o uso do ar comprimido. Esse equipamento já foi instalado em mais de 30 plantas somente no Brasil e em mais de 100 plantas no mundo. No Brasil, a gente calcula que já foi instalado em mais de 60 linhas. Portanto, é um equipamento conhecido, de um fabricante respeitado, que tem assistência técnica e pós-venda local. São mais de 20 engenheiros de vendas espalhados pelo Brasil para poder dar assistência e o pós-venda no caso dos sopradores. Possui baixíssimo nível de ruído, ou seja, atende à legislação OSHA, que pede que tenhamos um ruído abaixo de 85 decibéis.
Alta eficiência na secagem, principalmente devido ao fator de serem direct to drive, que é a tecnologia que é acoplada direto ao motor, e ao efeito coanda das facas de ar. Rápido retorno sobre o investimento. Geralmente nossos chefes, nossos gerentes, diretores gostam de ouvir essa palavra. Portanto, é um equipamento que se paga muito fácil. O retorno do investimento é muito rápido. E baixíssimo custo de manutenção. De novo, porque tem a tecnologia Direct to Drive. Não precisa trocar polias, não precisa trocar rolamentos, correias, etc. Qual é o próximo passo, então? Solicite-nos uma visita. Vamos fazer um levantamento na planta de vocês, olhando todos os pontos de secagem de embalagens, passar linha por linha, estimando quanto está consumindo de ar comprimido naqueles pontos. Isto sem ônus. E a partir daí elaboramos um relatório, sem compromisso nenhum, para que possamos estimar os ganhos que vocês terão substituindo essas aplicações de ar comprimido por sopradores regenerativos. E o mais importante, tenha na cabeça essa frase. Um motor pneumático, para render 1 HP, precisa de 6 a 8 HP de energia elétrica do compressor. Então, realmente, é uma relação que impressiona e a gente consegue entender daí o porquê o consumo de ar comprimido impacta tanto na geração de custo no nosso consumo de energia elétrica. Bom, eu paro por aqui. Espero que tenham gostado do webinar curto, mas direto ao ponto, e nos colocamos à disposição para que solicitem visita e possamos ir até a sua planta e medir o quanto está consumindo de ar comprimido. Ok? Muito obrigado por nos prestigiarem no dia de hoje.